Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. Hoje trago uma análise nada confiável do capítulo 6 de Jujutsu Kaisen. O título, que com certeza não deve ser esse, é A Existência Mundana do Feto Amaldiçoado. Mas, também poderia ser, A Culpa é do Fushiguro. A pior decisão do Megumi é sempre a próxima. É incrível como esse garoto erra. Talvez essa seja a principal função dele nessa história, a função de fazer merda. Claro, nem tudo é culpa do Fushiguro. Nesse capítulo tem muita coisa que, para mim, não faz sentido. Coisas que, no bom português, são idiotas e burras. E bem, já começa que o capítulo age na maldade. Temos a apresentação do Ijishi, um assistente. Esse maluco nos traz a informação de que o feto amaldiçoado, aquele que surgiu no último capítulo, entrou no hospital do reformatório. Pelo que entendi, o grupo de reconhecimento evacuou as instalações em volta do hospital. Só ficaram 5 azarados que buscaram se esconder no hospital. Para esses aí, já podemos encomendar a missa de 7º dia. Dito isso, o Ijishi também joga uma pedrada. Ele diz que existe uma possibilidade do espírito evoluir para um nível especial. E aqui já tem o primeiro problema desse capítulo: esse trio do Itadori não está qualificado para enfrentar nenhuma maldição de nível 1, quiçá uma maldição de nível especial. Mas, até aí, dá pra passar um pano. Não é certeza que vai evoluir e às vezes é um espírito de nível 1, porém, um fraco. Porém, a Nobara e o Megumi não parecem positivos. O que nos leva a uma explicação muito interessante sobre o nível de poder. É uma explicação muito boa, no entanto, pode ignorar porque a própria história ignora isso. Porém, tem algo pior nisso, tem uma informação muito importante que foi completamente escondida. É uma informação que só vai ser entregue no próximo arco. E ela é omitida aqui porque só tornaria a situação ainda mais idiota. E bem, primeiro os níveis de poder. Temos o nível 4 sendo o mais fraco e, na ausência de um nível especial, os mais fortes espíritos e humanos são de nível 1. O trio do Itadori, por causa do incidente em que ele comeu o dedo, fica subentendido que são todos de nível 2. Ou seja, enfrentar um nível especial é enfrentar alguém 2 níveis acima. Mas, como disse, a questão de nível de poder pode ser ignorada com tranquilidade. E é por isso que temos uma informação omitida aqui. No próximo arco, vai ter uma explicação muito importante sobre nível de poder, é uma explicação sobre a diferença de força entre um xamã e uma maldição. Nessa explicação, vamos aprender que os humanos são sempre mais fortes que os seus equivalentes, com exceção dos níveis especiais. Ou seja, uma feiticeira de nível 4 é mais forte que um espírito de nível 4. Nessa explicação, também deixa claro que um humano de nível 4 tem a possibilidade de vencer um espírito de nível 3, porém, o normal é que o humano seja esmagado. E o Ijishi também explica que o natural é enviar um xamã ou feiticeira com o mesmo nível da ameaça. Nesse caso, quem deveria estar lidando com isso é o Satoru. Como existe uma falta de mão de obra, o trio foi mandado no lugar. Porém, a falta de mão de obra não é justificativa para a missão ser entregue a eles. O trio do Itadori, além de ter alguém que não sabe nada sobre energia amaldiçoada, é como uma criança que não fez nem a alfabetização, mas já foi mandada para estudar no 9º ano, também tem 2 colegas que mal podem ser consideradas feiticeiras de nível 2. Ou seja, eles não são aptos para estarem nisso. A coisa só piora com o comentário do Ijishi, que tenta justificar ao dizer que isso é normal. Direto as pessoas são enviadas para missões que estão acima do seu nível. O que para mim é atestado de loucura. A organização tem problema de falta de pessoas, aí o alto escalão decide mandar as poucas pessoas que têm em missões suicidas. Que porra é essa? Isso não faz sentido, é só idiotice. E tipo assim, seria muito melhor se isso tivesse algum peso na história. No sentido de revolta mesmo. O alto escalão em vários momentos só pensam em si, agem como ditadores e estão sempre tomando decisões que prejudicam a própria classe de xamãs. Porém, com exceção do Satoru, ninguém realmente se importa. O que não dá pra ser visto como estranho, o estranho mesmo é não ter ninguém defendendo. Também é meio óbvio que não iria dar em nada, já que não se sabe nada sobre o alto escalão. Sabemos o rosto de poucos e o nome só de um, ou seja, era esperado que o alto escalão fosse ignorado em algum momento. Principalmente porque o único que realmente se incomoda é o Satoru e, bem. Enfim, a situação é essa: estamos vendo um trio de juvenis prestes a enfrentar um espírito de nível especial e o conselho do Ijishi é, se encontrarem o espírito especial, corram ou morram. Um belo conselho. Bem, as coisas sem sentido não param. Antes do trio entrar na missão suicida, do nada aparece uma mãe perguntando pelo filho, um dos 5 que ficaram presos no hospital. A desculpa usada para justificar o isolamento do reformatório foi que houve um vazamento de gás.
Porque gás causa alucinação, ou seja, o gás vai ser usado também para justificar as visagens das pessoas. Certamente que sim. Dito isso, é absurdo essa mãe não ter corrido para a sede da emissora de TV, rádio ou jornal mais próxima. Como ela vê que 3 adolescentes sem nenhuma roupa de proteção estão prestes a entrar num prédio para procurar sobreviventes e acha isso ok? Em que lugar do mundo isso é normal? Claro, você pode dizer, ela está abalada demais para pensar com coerência. E eu respondo que é um bom argumento. Outro argumento bom é que a mídia é comprada e esconde esse tipo de notícia. De qualquer forma, é estranho, mas isso é um mangá japonês, logo, coisas estranhas são o natural. Bom, seguimos o baile e vamos direto para o momento em que o Fushiguro fode todo o rolê. Dito isso, tenho uma dúvida. Até onde entendi, e entendi possivelmente errado. Certamente que sim. Mas não importa, o ponto é, se entendi certo, para um espírito construir um domínio, esse espírito tem que ser pelo menos de nível 1. Esse é o nível mínimo, tanto para espíritos como para humanos. Ou seja, no momento em que o trio entra no hospital e o Megumi descobre que o espírito ergueu um domínio, ele deveria ter voltado na mesma hora. Porém, ele escolhe seguir em frente. E a escolha dele é muito interessante porque o Itadori elogia o Megumi como uma pessoa confiável. Sendo que a decisão de seguir em frente é uma decisão irresponsável. Principalmente, porque ele poderia enviar só os Shikigamis para procurar. Seria infinitamente mais seguro. Infelizmente, a autora já prometeu que alguém vai morrer. Então, o Megumi tem que carregar esse fardo de ser o culpado de todas as merdas que vão acontecer. Bem, antes das merdas começarem, temos o momento Jujutsu. Aquele momento em que você passa a página e pensa, caralho, acho que perdi alguma coisa. Mas tenha calma, você não pulou nada. Dito isso, que conveniente a única pessoa reconhecível é justamente o filho da mulher que mais parece uma jovem de 20 anos, enquanto o filho parece ter 30, mas deve ser por causa do sol. Bem, a cena é muito intrigante, o Itadori ignora as bolas feitas de humanos e foca só no cara, que teve a sorte de manter metade do corpo inteiro. E o falecido não sabia, mas a sua morte gerou uma discussão daquelas. O Itadori, depois de confirmar que o cara era o filho da moça de antes, queria voltar com o corpo, mas o Megumi começou uma discussão completamente desnecessária. Voltar era a melhor decisão que ele poderia tomar nesse momento. Foram deixadas 5 pessoas no hospital e o trio acabou de encontrar 3, quais as chances das outras 2 estarem vivas? Mas, o Megumi quer continuar procurando. Porque a missão deles é essa. Procurar sobreviventes. Claro, não faria mal levar o corpo, mas ele mandou deixar lá. Isso porque ele não se importa de salvar pessoas vivas, quanto mais um corpo. Aí ele explica que o cara, na verdade, está preso no reformatório por ter atropelado uma criança. O que, nessa situação, não é um argumento bom. O Megumi entende isso, ele sabe, então tenta convencer o Itadori com outro argumento. Ele pergunta o que o Itadori fará se a pessoa que ele salvou acabar matando pessoas. E esse argumento consegue ser pior. Porque assim, estamos falando sobre uma pessoa morta. Não existe um mundo onde essa pessoa vai fazer mal a alguém. Inclusive, deixa uma dúvida no ar. O que o Megumi pretendia fazer se encontrasse pessoas vivas? Se na cabeça dele, essas pessoas não merecem ser salvas, o que ele está fazendo aí? Ele iria matar elas? Dito isso, essa é uma discussão moral que não cabe aqui. É interessante pensar se vale a pena salvar alguém ou não, é uma discussão válida, muito válida. Mas não tem ninguém sendo salvo aqui. A parada é sobre a mãe do cara, é sobre a mãe ter paz de espírito ao enterrar o filho. Fica parecendo que o Itadori queria perdoar o cara dos seus crimes, quando, na verdade, ele só quer ser gentil com uma mãe. Ainda não sei por que ele se importa tanto com as pessoas, mas sabe, é só gentileza. E além do Megumi estar sendo idiota, inevitavelmente, ele vai se tornar hipócrita. Quando é os meus amigos, não tem problema, eu sei que não foi por querer, mas os outros não, esses eu sei que são maus. Claro, o Megumi não é exatamente um poço de coerência. Mas tem hora que ele abusa e esse é um desses momentos. Bem, a discussão sobre quem salvar ou não, lembrando que a discussão começou só porque o Itadori queria levar para uma mãe o corpo sem vida do seu filho, vai ficar para depois. Isso porque acontece algo estranho. Do nada, surge um buraco no chão e a Nobara simplesmente cai lá dentro. E isso é estranho, estamos num domínio inato. Então, como existem outros espíritos aí dentro? Na verdade, tecnicamente, quem atacou a Nobara não está dentro do domínio. Mas então, como caralhos esses espíritos conseguiram abrir um buraco num domínio de uma maldição de nível especial? Isso não faz sentido, isso é loucura, certo? Para mim, não faz sentido nenhum. Inclusive, acredito que a cena seguinte seja justamente por isso.
Porque não faz sentido. Então, para desviar o foco, temos a cena sinistra do Itadori perdendo a mão esquerda. E digo mais, o quanto eu sonhei e imaginei o Itadori usando uma prótese com um feitiço de tigre, é absurdo. Seria foda, ele poderia ter várias próteses com poderes diferentes e, durante uma luta, iria trocando conforme o caminho que a luta seguisse. Seria muito foda. Infelizmente, eu me precipitei com coisas que pensei e recebi uma grande lição, nem tudo é como a gente quer, e hoje eu planto bananeira. Enfim, o capítulo termina com a Nobara num lugar escuro cercada de máscaras brancas e olhos estranhos. Em breve vamos descobrir que sem pregos a Nobara é inútil e que ela não curte reutilizar pregos também. Um lance sobre o consumismo exagerado em que nossa sociedade vive. Muito triste, mas essa é a grande realidade de hoje em dia. Dito isso, gostaria muito de ver a autora explicando como espíritos supostamente fracos conseguiram perfurar um domínio que nem tem barreira visível. Eu realmente gostaria de ver. E para finalizar, deixo aqui o meu lamento pela situação da Nobara, a coitada, mais uma vez vai ser humilhada e colocada como a mais fraca do time, só porque veio da roça. Bom, é isso. Tchau.